Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando mais uma aula de Geografia. Continua com a gente, Geografia para o sexto ano. Pega o seu material, sua caneta, seu caderno para vocês fazerem as anotações. Hoje o nosso assunto é bem simples. Nós vamos falar sobre relações entre os componentes físicos naturais, mas, claro, enfocando aí nos continentes, ok? O que a gente vai aprender? Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físicos naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. No caso aí, eu destaquei o mundo porque nós vamos falar de uma forma geral, características físicas e também culturais do mundo. Nosso objeto de conhecimento eu já falei para vocês. Esse conteúdo vocês irão encontrar na unidade 3, capítulo 7, página 63. Bom, aí eu trouxe o mapa político dos continentes. Muitos de vocês confundem, às vezes, continente com país, certo? Mas o que são continentes? Continentes são terras emersas, né? Nós sabemos que o planeta Terra ele é formado por oceanos e por terras emersas. Essas terras emersas nós denominamos de continente. Lembrando que 75% do nosso planeta ele é formado por água. E nós possuímos 6 continentes, como vocês estão vendo aí. Continente na cor laranja, acho que na TV fica parecendo uma cor vermelha, né? Mais avermelhada, que é o continente americano. Nós temos o continente africano, aqui de verde, o continente europeu aqui de lilás, o continente asiático, certo? De amarelo, a Oceania aqui de rosa, mais abaixo, e a Antártida. Antártida também, ou Antártica, também é considerado um continente. Bom, vamos começar pela Europa. Por que pela Europa? Primeiro porque a Europa é conhecida como o velho continente, né? É até uma visão eurocêntrica falar assim. A Europa é um velho continente. Mas por que a gente considera a Europa como um velho continente? Porque a Europa basicamente é o berço da civilização ocidental, que é justamente a nossa cultura. A nossa cultura é altamente influenciada pela cultura ocidental. O que nós podemos conhecer sobre a Europa, gente? A maioria dos países são desenvolvidos na Europa, como é o caso do Reino Unido, onde ocorreu a primeira Revolução Industrial. Isso deu um up para a economia do Reino Unido, por isso que o Reino Unido hoje é um país muito desenvolvido. Reino Unido, a França, aí, que fica bem pertinho do Reino Unido, também é um país bem desenvolvido. A Alemanha aqui do lado, veja só, os países mais desenvolvidos eles estão bem próximos, né? A Alemanha, certo? Por quê? Porque além deles terem uma economia forte, são países que exploraram as suas riquezas naturais muito cedo, né? Muito cedo. E outro detalhe que eu queria mostrar para vocês. A Europa ela se divide em Europa Ocidental, que é onde se localizam os países mais desenvolvidos, certo? Onde a gente tem Espanha, Portugal, Itália, além daqueles que eu já mencionei. E Europa Oriental. A Europa Oriental é onde se encontram os países que participavam da ex-república soviética, né? São países ex-socialistas, como Belarus, Ucrânia, Letônia, Estônia, Lituânia. Então, esses países da Europa Oriental são totalmente diferentes da Europa Ocidental, ok? Bom, durante o século XV, nós sabemos que ocorreu na história da humanidade a colonização dos países da América, da África e também parte da Ásia. E os países que colonizaram
esses outros territórios, esses outros continentes, são justamente os países mais desenvolvidos hoje em dia no mundo, no caso, os países europeus, como a Inglaterra, o Reino Unido, como França, Alemanha também, mas principalmente Inglaterra, França e Espanha, né? São os países que mais colonizaram o restante dos territórios no mundo. Bom, a Europa ela possui fragmentação política, porque por conta de que a Europa tem uma cultura muito diversificada, ao contrário do que a gente pensa. Quando a gente pensa, imagina a Europa, a gente imagina que seja algo homogêneo, um continente desenvolvido, cheio de oportunidades, mas não. A Europa ela possui fragmentação política, ela possui fragmentação na própria cultura, tem diversas culturas, tem línguas diferentes, costumes diferentes no continente europeu, porque são muitos países, né? Uma prova disso, as 2 guerras mundiais que ocorreram no mundo ocorreram justamente na Europa, ok? A grande complexidade étnica, cultural e religiosa, como eu falei para vocês, no continente europeu, por exemplo, a religião católica. Nós temos tanto a religião católica que é aqui, nós vivenciamos aqui no nosso país, mas também tem um outro lado da religião católica, que é a religião católica ortodoxa, né? Que é mais rígida. E outro detalhe também é que a Europa ela possui um bloco, que é a União Europeia. Era um bloco até então muito forte, provavelmente o bloco da APEC, que é o bloco dos países da Ásia e do Pacífico, ultrapasse a questão da União Europeia, porque ela vem se enfraquecendo desde uma crise que ocorreu em 2008, que países como Espanha, Grécia e Itália passaram a ter uma recessão na economia e passaram a pedir muito empréstimos para a União Europeia. O que fez, por exemplo, o Reino Unido querer sair deste bloco econômico. Eles fizeram um plebiscito, consultaram a população do Reino Unido se queriam fazer parte, continuar com a União Europeia ou não, e aí venceu, é claro, a saída do Reino Unido da União Europeia. Houve retaliações, hoje o Reino Unido ele paga assim, algumas dívidas, né, em relação a essa decisão que foi tomada, até porque o Reino Unido possui uma própria moeda, como é a Libra, né, que a Libra ela tem um valor maior até do que o próprio euro, que é uma moeda única, que é da União Europeia. O euro é uma moeda também muito forte, claro, e ela é dos países, ela faz parte dos países da União Europeia, o que facilita trocas comerciais entre os países europeus. Bom, onde está localizada a Europa, né? De acordo com os hemisférios. Boa parte da Europa se encontra no hemisfério oriental, como vocês estão vendo aqui, e uma outra parte no hemisfério ocidental, certo? Desse lado aqui. Ela é cortada tanto pelo polo ártico, lá mais em cima, onde tem umas temperaturas mais extremas, e ela fica, veja, justamente na região temperada, acima do Trópico de Câncer. Então, o clima que vai predominar nessa região é o clima temperado, onde as 4 estações estão bem definidas. Eu trouxe aí, só para a gente ter uma ideia, né, de quanto a Europa é desenvolvida, eu trouxe o Eurotúnel, né, que é uma obra de engenharia, uma das grandes obras de engenharia que existem no mundo. O Eurotúnel ele fica no Canal da Mancha, que é uma ligação, né, justamente uma ligação entre Reino Unido e o norte da França, né, em torno de 50 quilômetros. E eles construíram isso, durou
quase 23 anos para terminar a construção, porque é uma construção, uma obra complexa, veja, os metrôs, eles passam por dentro por dentro da água, né, do mar, até chegar, por exemplo, na França ou no Reino Unido, tanto faz, que é o chamado Eurotúnel, que fica no Canal da Mancha. Aí é transportado tanto automóveis, como também é transportados passageiros, certo? A área total do continente europeu, ela é muito recortada, ela é cheia de entranças, cheios de braços de mar entrando pelo continente. Então, com aproximadamente 20% dela composta por penínsulas, né, que são uma extensão como se fosse uma ilha, né, mas é uma extensão do continente. Penínsulas, mares estreitos e ilhas, o que faz com que se elaborem construções de engenharia como essa mais complexa, ok? Vamos falar da Ásia. A Ásia, gente, é um continente também muito especial, porque quando a gente fala da Ásia, existem uma diversidade também muito grande em relação à cultura, religião, a hábitos, modos de vida e etc. Por exemplo, a Ásia ela é dividida em Oriente Médio. O Oriente Médio, na verdade, faz parte da Ásia, ou seja, ela não é um continente específico. O Oriente Médio é uma região do continente asiático, né, que é formada aqui pela Arábia Saudita, Iraque, Afeganistão, o Irã. E nós temos a Ásia Meridional, que é onde fica mais no sul, onde tem a Índia, Paquistão, Bangladesh. E nós temos o Extremo Oriente, por exemplo. O Extremo Oriente, onde se localiza a República Popular da China, né? No caso, o país da China, as ilhas aqui das Filipinas, do Japão, certo? E uma outra Ásia, onde tem várias ilhas, como Indonésia, Malásia, Taiwan, Vietnã e etc. Então, ela é uma região bastante complexa, uma cultura com culturas, na verdade, né, no plural, também complexa. Possui vários conflitos étnicos e religiosos nessa região. Então, a Ásia é a maior em extensão territorial, é o maior continente. 60% da população do planeta se localiza na Ásia, justamente devido aos países como Índia e China e também agora a Indonésia, certo? Também um pouco do Paquistão aí. Então, possui a maior, aliás, 60% da população do planeta se encontra nessa região. Para vocês terem uma ideia, a China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? São muitos habitantes, são muitos chineses, certo? Tem uma economia diversificada, por exemplo, os países mais fortes economicamente industrializados são o Japão, que recebeu ajuda externa, no caso, ajuda dos Estados Unidos, e a Coreia do Sul, que também recebeu ajuda externa, tanto dos Estados Unidos quanto do próprio Japão. Por que eles receberam essa ajuda, professora? A ajuda que os Estados Unidos, por exemplo, ofereceu para o Japão é uma dívida relacionada a uma guerra, né? A guerra que estava entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. Então, os Estados Unidos teve suas decisões erradas, lançaram bombas atômicas e aí teve uma questão de uma dívida, uma retratação dos Estados Unidos. Para se retratar com o Japão, devido a algo que foi muito criticado no mundo todo, os Estados Unidos passou a investir no Japão. Por isso que o Japão hoje é uma das nações mais poderosas, digamos assim, no planeta, na questão econômica. A Coreia do Sul também recebeu tanta ajuda dos Estados Unidos como do Japão
para que ela não se tornasse uma república socialista, né? Eles estavam preocupados com os países para que não se tornassem repúblicas socialistas. Bem, como eu falei para vocês, é na Ásia onde se encontra o Oriente Médio, né? Vocês falam muito de Dubai, Emirados Árabes, então é no continente asiático. Tem etnias diversificadas, etnias que entram em conflitos o tempo todo, ok? Tem conflitos étnicos, religiosos, conflitos econômicos, ok? No sul e no sudeste há uma área de instabilidade geológica. E aí eu queria destacar essa informação para vocês. No sul e no sudeste da Ásia, onde vocês estão vendo muitas ilhas aqui, certo? Sul e sudeste da Ásia. É uma área de instabilidade geológica, ou seja, há predominância de vulcões e terremotos. Vocês sabem, né? Quando fala em Japão, a gente pode lembrar de terremoto. No Japão ocorre terremoto de vez em quando, né? No caso, em escala mais alta, na escala Richter. Então, aqui, ó, mostra por que há essa instabilidade. A gente tem a placa indo-australiana, ou placa australiana, como vocês queiram chamar, que vai de encontro com a placa euroasiática, que é justamente a placa euroasiática com a placa indo-australiana que se formou aquela cordilheira, que é a maior cordilheira do mundo, a cordilheira do Himalaia, como vocês estão vendo. Veja que o movimento é convergente, se bate, né? Por isso que se formou o Monte Everest, onde fica o ponto mais alto da Terra. E aqui também, nessa região onde há as ilhas do continente asiático, a gente também tem a placa das Filipinas. Veja que há movimentos de convergência. O Japão ele fica entre duas placas, por isso que no Japão há muitos terremotos, que é entre a placa do Pacífico e a placa euroasiática. O Japão, olha só, fica justamente entre essas duas placas e que ocorrem movimentos convergentes. E também a placa australiana com a placa do Pacífico. Por isso que há tantas ilhas, certo? Se há tantas ilhas é porque ali encontra uma região de instabilidade geológica. Então, se tem ilhas, tem vulcões, tem terremotos e por aí vai. Vamos adiante. Outro ponto que eu queria destacar sobre o continente asiático e que entrou em destaque também no mundo todo foi a questão do Talibã, que tomou o poder no Afeganistão. Afeganistão é um país do Oriente Médio que faz parte do continente asiático, certo? E que agora, após 20 anos, eles retomaram o poder. Professora, o que é o Talibã? Talibã, se você traduzir, significa estudante, certo? Antes do atentado que teve nos Estados Unidos, 11 de setembro, os Estados Unidos investiam muito na questão de formação de tropas guerrilheiras, que no caso era o Talibã. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam que a União Soviética dominasse aquela área, já que era uma área rica em recursos minerais, rica em petróleo e etc. Então ele investiu, os Estados Unidos, no próprio Talibã. O Talibã é cria dos Estados Unidos, por incrível que pareça. Porém, em 11 de setembro, nós tivemos o atentado às Torres Gêmeas e os Estados Unidos alegou que aquele atentado teria sido feito pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista que, segundo eles, o Talibã acobertava. E aí as tropas americanas, elas retornaram, aliás, para o Afeganistão para organizar e tentar descobrir quem eram os terroristas que fizeram aquele atentado. Ficou durante 20 anos dominando a região
Depois veio o Barack Obama, viu que, né, o ex-presidente dos Estados Unidos viu que não tinha mais o que fazer lá no país do Afeganistão, e aí decidiu retirar as tropas americanas. Então, foi primeiro com Barack Obama, depois veio o Trump, confirmou a negociação das tropas americanas se retirarem, e por último, o Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, que retirou totalmente as tropas americanas do Afeganistão. Com isso, o Talibã, ele passou a assumir o poder total do Afeganistão, tomando a capital, né, que é Cabul. E por que isso gerou comoção mundial, né? Nós víamos pessoas afegãos tentando fugir daquele regime. Por quê? Porque o Talibã, ele é altamente fundamentalista, certo? Eles interpretam o Alcorão de forma máxima. Cada um tem um jeito de interpretar a sua Bíblia, né? No caso do islamismo é o Alcorão, e eles interpretam ao pé da letra, certo? E a lei que eles têm é chamada lei Sharia, né? Que eles chamam. A lei Sharia que eles querem implantar. Que nessa lei é adotada medidas brutais, repressivas, certo? Que colocam em xeque direitos humanos e culturais. Além disso, tem a questão da mulher no Afeganistão. A mulher no Afeganistão é o gênero que mais sofre. Não chega nem a ser machismo, né? Não chega nem a ser um grupo machista, porque eu acredito que ultrapassa esse conceito de machista. Não dá para definir a aversão que existe contra a mulher. A mulher não pode estudar, a mulher só pode sair se for acompanhada de um homem, a mulher tem que usar burca, tem que esconder seu rosto. Então, para a mulher é muito complicado. Então, há relatos de situações que chega a ser situações de terrorismo mesmo que eles fazem com a população do Afeganistão. Vamos partir para a África, gente. Muita gente acha que a África é um país só, né? A gente fala, país, África. Não, pelo amor de Deus. A gente tem que falar da África como se fosse no plural. As Áfricas, né? Porque são muitos países africanos, muitos. No caso, é um continente que talvez tenha a maior diversidade étnica e cultural do mundo, ok? É um continente com o maior número de países, como vocês estão vendo. Se tem um maior número de países, é porque tem um maior número de etnias. Existem grandes cidades no continente africano, como Cairo, tem mais de 12 milhões de habitantes, que é chamada megacidades, que fica no Egito. Lagos, também, que tem uma cidade aí, que também é uma megacidade, que fica na Nigéria. A África, o continente africano, ela possui riquezas minerais, certo? Que são intensamente explorados, especialmente até pouco tempo ela era explorada por outros países, né, com o neocolonialismo. Hoje ainda é explorado, não deixa de ser explorado por outros países. Nós temos como os países, né, mais desenvolvidos aí, a África do Sul, que fica na África subsaariana, que é bem no sul mesmo do país, do continente, perdão, tá vendo? A Nigéria e o Egito. A Nigéria, por que a Nigéria é tão desenvolvida? Porque ela tem uma reserva de petróleo muito grande e considerável. Então, por isso que ela faz parte dos países exportadores de petróleo. Ela é membro da OPEP, né? A maioria dos países do continente africano, infelizmente, possuem IDH baixo. Há também a questão da fome e doenças como AIDS, né? Na África do Sul, quase 60% da população ela é infectada pelo HIV. Então, são casos
preocupantes para a humanidade. Outro detalhe é que a África ela é dividida, né? Ela é dividida pela linha de Sahel, que é uma linha natural. Abaixo dessa linha vai mudando a paisagem, vai se tornando uma paisagem mais equatorial aqui. E acima dessa linha nós temos um deserto, que é o deserto mais conhecido do mundo, o deserto do Saara, e onde se encontra a África Mediterrânea, ou África do Norte. Aqui está dizendo África do Norte, mas também é chamada de África Mediterrânea, porque fica o seu limite, o norte é o mar Mediterrâneo. E abaixo da linha de Sahel, nós temos uma outra África, que é a África subsaariana. A África subsaariana é onde se encontra a maior parte da população negra, certo? Já a África Mediterrânea é uma África totalmente diferente, com cultura diferente, a religião é diferente. Eles, por exemplo, são adeptos do islamismo. Por quê? Porque tem um canal de Suez que liga a África com parte do continente asiático, então tem muitos árabes morando aqui, que se estabeleceram aqui nessa região da África Mediterrânea. Então, ela é totalmente diferente do restante da África. Vamos para o continente americano, onde se localiza o Brasil. O continente americano ele é o mais extenso no sentido latitudinal, né? Ele vai do norte do planeta ao sul, certo? Há duas divisões. Uma divisão que é geográfica, que divide o continente americano em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? E tem uma divisão econômica cultural, baseada na cultura e na economia, que divide o continente americano em América Anglo-Saxônica, onde se encontra só Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que é onde se encontram os países que têm uma cultura diferenciada e também uma economia diferenciada, que foi uma economia de exploração. Na América anglo-saxônica, não. Foi uma colonização não de exploração, mas de povoamento. Fortaleceu a economia desses dois países, por isso que são os países mais desenvolvidos do continente americano. Então, por isso, eles apresentam espaços desiguais devido à colonização, certo? Aí está uma explicação. Como o nosso tempo está acabando, eu vou passar adiante. A Oceania é o continente formado em sua maior parte por ilhas, certo? Ela divide em ilhas Micronésia, que são pequenas ilhas, Polinésia, onde há mais ilhas. Nós temos a Melanésia, que se chama Melanésia por conta da melanina dos habitantes dessa região, que possui o cabelo loiro, mais a pele negra, e a Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, certo? A Austrália, Nova Guiné e Nova Zelândia são as faixas de terras mais extensas na região, no caso no continente. Também é chamado de Novíssimo Mundo, por quê? Porque foi, entre aspas, né, explorado e descoberto, entre aspas, na verdade, por James Cook. Então, é também chamado de Novíssimo Mundo. Os países mais desenvolvidos são, consequentemente, a Austrália e Nova Zelândia, né? E a economia é baseada, basicamente, na agricultura e turismo. Por último, a Antártida, vamos finalizar a aula, gente. A Antártida, até então, não era considerada um continente. Porém, eles perceberam que a Antártida era um continente rochoso, coberto por uma espessa camada de gelo, né, de quase 2 quilômetros. É o que difere do Ártico, né, que é o Polo Norte. Por isso que o Polo Norte não é considerado continente, mas sim a Antártida. Ela concentra 70% de água doce no mundo. Não há população fixa, não tem como você viver na Antártica devido às condições extremas da natureza, no caso da temperatura. E
Ela é administrada, organizada, administrada por vários países, incluindo o Brasil. O Brasil possui uma estação científica na própria Antártida. E ela é mais fria do mundo, mais fria até do que o Ártico, por conta da espessa camada de gelo que existe nela, que é maior do que o Ártico. Nossa aula vai ficar por aqui, já ultrapassamos os horários. Na próxima aula eu trago uma atividade para gente e vamos falar sobre outros conteúdos. Até mais!